Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vocês. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor. Em alguns minutos, quero deixar uma palavra a vocês. E essa palavra, ela se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo 10 até o 14. Quero ler agora para vocês ouvirem e depois estar lendo na casa de vocês. Capítulo 29 de Jeremias, versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque Sou eu que conheço os planos e que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e futuro. Então vocês clamarão a mim, vindo orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dissipei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Esses versículos que eu acabei de ler, faz parte de um grupo de versículos que está dentro de uma carta que Jeremias escreve para as pessoas que foram viver no cativeiro babilônico. Só lembrando aqui vocês que o Império Babilônico, o Nabucodonosor, Deus levanta essa nação para ir em direção a Israel, a nação de Israel, e fazer com que eles se tornem escravos, que se tornem exilados na Babilônia, por conta do pecado. Lembrando também para aqueles que já leram o livro de Jeremias, que o povo havia pecado contra Deus, adorando outros ídolos, abandonando Deus, rejeitando, traindo Deus, trocando Deus, como o texto também de Jeremias diz, Deus por Baal. Então isso que estava acontecendo, havia uma rebelião, havia uma traição por parte do povo, e Deus não aceita isso. E toda traição, toda rebelião, há consequências. E a consequência desse abandono foi a ação de Deus para levá-los a viver em cativeiro. Então eles vão passar. Essa carta, ela começa no capítulo 29, no versículo 4. Depois vocês podem ler também. E ela começa relatando algumas coisas, porque Deus leva algumas pessoas para viver no cativeiro. Jeremias também, ele nos revela que foi em torno de umas 3.000 e poucas pessoas que foram viver nesse cativeiro, nesse período de 70 anos estabelecido pelo Senhor. Então nós podemos perceber aqui a ação de Deus, a ação de Deus em relação ao que o povo estava fazendo, o pecado que foi cometido. E nessa carta Deus diz algumas coisas. Então se você ler do versículo 4, do capítulo 29 até o versículo 9, Deus está dizendo ao povo que foi viver no exílio o que eles deveriam fazer. O que eles deveriam fazer enquanto vivesse todo aquele tempo, todos os 70 anos. Eles deveriam casar, eles deveriam construir, eles deveriam plantar, eles deveriam orar para a cidade prosperar, para eles ser postos. As filhas deveriam casar, eles deveriam multiplicar, crescer. Tudo isso, deveriam orar e orar ao Senhor, porque também foi com eles os falsos profetas, os adivinhos, e esses falsos profetas e adivinhos estavam lá mentindo, falando em nome de Deus, mas era mentira, eles não tinham autoridade para isso, e Jeremias então escreve também para refutar isso, essa mentira. Então nós podemos perceber tudo isso. É só para vocês terem um panorama do que estava acontecendo, por que Deus escreveu e por que Deus enviou o povo a viver no cativeiro. Eu quero destacar aqui algumas coisas, e a primeira coisa é que o autor da carta
quer que você saiba. O autor dessa carta, que começa no versículo 4 do capítulo 29 e vai até o versículo 14, ele está revelando alguma coisa. E o que esse autor quer que você saiba ao escrever essa carta? Ao escrever a carta, e essa carta chegar ao povo que estava no exílio, o que Deus quer que eles saibam enquanto estão lá? Que todos os planos para a sua vida serão realizados por Ele. Deus quer que este povo que estava lá no cativeiro saiba que todos os planos para a vida serão realizados por Deus. O texto que nós lemos diz que todos os planos, Deus conhece os planos que Ele fez, que Ele está fazendo, e só Ele conhece esses planos. Então nós podemos perceber aqui que é Deus que vai fazer o planejamento e vai executar esses planos. É Deus que vai fazer com que os planos aconteçam. Porque Ele diz aqui: eu cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Então Deus está dizendo: sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, porque fui eu que fiz, fui eu que elaborei. Então, para nós ficarmos aqui cientes nessas coisas, de que Deus que está no controle de todas as coisas. E mais uma vez, só para lembrá-los de que o povo foi viver no cativeiro porque eles abandonaram Deus. Lembrem disso. Eles rejeitaram Deus. Eles trocaram Deus. Eles adulteraram. Eles traíram Deus. Então foram viver lá no cativeiro. E Deus, então, agiu como um Deus santo, poderoso, bondoso, justo. Ele fez aquilo que ele faria para corrigir um povo que estava em desobediência, um povo que estava o abandonando. Então, o que o autor, que é Deus, dessa carta quer que você saiba? Que todos os planos para a sua vida serão realizados por ele. Irmãos, nós vemos aqui esse relato de Jeremias em relação à nação de Israel. Mas e os nossos planos hoje como igreja de Jesus? Porque nós também somos o povo de Deus desse tempo. E nós devemos compreender, irmãos, que os planos que Deus tem para nós, para esse tempo, serão realizados. E só Ele conhece esses planos. E lembrando que se nós também falharmos como eles falharam, se nós pecarmos, se nós trairmos, também vai haver consequências sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre os crentes. Eu quero dizer que as atitudes das pessoas, elas não mudam. Traição, abandono, injúria, troca, infidelidade, isso sempre permanece. Nós vemos aqui no relato dos escritos bíblicos para nosso tempo, para nossa vida, nós vemos que isso. O que muda são os personagens, as pessoas. O grupo de pessoas já morreram, hoje são outras pessoas. Agora quem nunca muda é o Senhor. Ele continua agindo e ele vai agir, ele vai responder para corrigir algo que nós estamos fazendo de errado. Então, nós devemos ficar alerta e devemos estar atento de que Deus está no controle. Se Ele determinou alguma coisa, se estamos passando por alguma coisa, devemos ter em mente que Deus está no controle e devemos avaliar se nós não pecamos contra Deus para aquilo estar acontecendo. Essa deve ser a nossa preocupação. Então, a carta que foi enviada é uma carta com os planos de restauração, planos de arrependimento, plano para a existência do povo, plano para a existência da igreja, para a existência dos... Tudo isso são planos que Deus conhece e só Ele conhece. Por isso, Ele revela às pessoas planos para as pessoas prosperarem. E a prosperidade, ela se dá através de Deus, ela começa em Deus. A sua prosperidade, a minha prosperidade, a prosperidade espiritual, ela começa em Deus, passa em Deus. É isso, nós seremos prósperos quando nós tivermos comunhão com o Senhor, estivermos juntos com o Senhor. É assim que nós devemos agir. O segundo aspecto que eu quero destacar aqui com vocês é de que o autor da carta quer que você saiba
que você precisa entender que Deus é o único que deve ser adorado e reverenciado. É isso que ele quer que nós saibamos. O autor dessa carta, Deus, ele quer que você saiba que você precisa e precisa muito entender que Deus é o único que deve ser adorado e reverenciado. Vamos observar de que isso não aconteceu aqui nesse momento com o povo de Israel. Eles não tinham mais Deus como o único Deus que deveria ser adorado. Eles não mais reverenciavam o Senhor, eles estavam trocando, eles estavam abominando o templo, eles estavam se prostituindo, eles estavam adorando vários outros deuses. Deus mesmo, em Jeremias, diz que eles trocaram Deus por Baal. Então, eles esqueceram disso. O autor está aqui dizendo a eles de que eles precisam aprender essa lição, de que o único que merece ser adorado e reverenciado é Deus. Não existe outros deuses, não existe outros ídolos. E nós devemos aprender isso também como igreja desse tempo. A nossa adoração ela tem que ser única, somente a Ele, não a homens, não a igreja, não a entidades, não a denominação, somente a Deus, não a cantor, não a pregador, somente a Deus. Nós devemos adorar a Ele, Ele é o único que merece a nossa adoração. Nós devemos nos reverenciar diante dele, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Rei. Então é diante deste Rei que eu me reverencio, que você se reverencia. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós precisamos entender. O autor da carta quer que você saiba isso, que ele é o único que deve ser reverenciado. Israel não fez isso. Israel se curvou diante de outros ídolos, e isso era uma afronta, isso era pecado, e eles pecaram contra Deus. Eles pecaram contra Deus. Por isso, Deus manifestou a sua vontade, o seu querer, o seu desejo e o seu plano de corrigi-los. Viveram 70 anos no cativeiro e deveriam aprender. Então, o que eu estou dizendo é que você precisa entender que Deus é o único que deve ser adorado e reverenciado. E por que isso? Se nós olharmos para esse texto, você vai descobrir algumas coisas, algum destaque. E eu quero destacar alguns verbos aqui que eu vi que está aqui, que você vai perceber depois também, para nós entendermos que Ele é único, que Ele é poderoso, que Ele está no controle, que Ele está planejando, que as promessas dele são cumpridas, e de que o povo que está lá na Babilônia, vivendo aquele tempo, está no controle dele, Ele tem todo o controle, nada fugiu do controle dele. Diz o texto de Jeremias também, que no futuro Deus vai destruir Nabucodonosor, o Império Babilônico. Isso tudo Deus faz. Então, irmãos, não devemos ficar preocupados, temerosos com o que está acontecendo. Nós devemos adorar o Senhor. Ele é o único que merece a nossa adoração e sermos súditos fiéis a Jesus Cristo. E o que eu quero destacar é algo que ele escreveu aqui. Perceba as ações do Senhor. Só ele diz aqui, a gente vai olhar aqui mais uma vez, domingo passado eu falei a respeito de soberania, Deus sendo soberano, Deus no controle de todas as coisas. Nós vamos perceber nesses verbos que eu vou citar aqui, e juntamente com o pronome, que você vai entender que Deus está fazendo, não é o homem que está fazendo. Não é a nação que está fazendo, mas é Deus que está agindo. É Deus que está agindo em prol do seu objeto de criação, que é o ser humano. E Deus está agindo. E o primeiro verbo que eu quero destacar é no versículo de número 10, quando ele diz assim, eu cumprirei. Diz lá, eu cumprirei. Eu cumprirei o quê? Ele está dizendo que ele vai cumprir a promessa que ele fez. E Deus cumpre. Nós sabemos disso. Porque só ele cumpre. O ser humano não faz. O ser humano promete e não cumpre. Mas Deus cumpre. Outro verbo que eu quero destacar também está no versículo número 11. Ele diz assim, eu conheço. Ele diz, eu conheço. Eu conheço, ele está dizendo que conhece os planos dele. Deus está dizendo, ó, eu conheço os meus planos e eu sei aonde vai dar esses planos, quando vai acontecer
e quando vai ser executados os meus planos, porque eu conheço, não é o ser humano não conhece os meus planos, o ser humano não sabe o que vai acontecer no futuro. Então ele diz, eu conheço. Outra coisa que nos ajuda a entender essa soberania, esse controle, esse absolutismo de Deus, é quando ele diz, eu ouvirei as orações, a oração que for feita, eu vou ouvir. Ele diz, quando vocês clamarem a mim e virão a mim orar, eu vou ouvir, eu ouvirei as suas orações. Mas o texto logo diz que Deus vai ouvir por conta do que está no coração, porque o texto diz que então clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurar de todo o coração. Então, quando nós procurarmos o Senhor de todo o coração, Ele vai nos ouvir. É isso que Ele está dizendo. Eu vou ouvir, eu ouvirei. O outro verbo, eu deixarei, está no versículo de número 14. Ele vai dizer, eu deixarei ser encontrado. Eu, Deus, Ele está dizendo, eu, Deus, vou deixar que vocês me encontrem. Ele está dizendo isso para Jeremias escrever para essa carta chegar aos exilados. Eu deixarei vocês me encontrar, eu vou deixar isso. Irmãos, todas as vezes que nós orarmos em nome de Jesus, nós vamos encontrar Deus, porque Ele vai nos deixar encontrar. É isso que nós devemos fazer. Outro verbo que ele diz, que está no versículo de número 14 também, ele diz, eu reunirei, eu vou reunir de novo, eu vou trazer todas aquelas pessoas que estão dispersas em todos os lugares. Eu é que vou fazer isso, não são vocês. Depois que terminar os 70 anos, eu vou trazê-los de volta, eu vou trazer de volta para esse lugar, porque ele diz, fui eu que, outro verbo que se encontra no versículo 14 é, eu dispersei vocês, fui eu que fiz isso, eu separei vocês e sou eu que vou juntá-los novamente neste lugar, só eu devo fazer. Então nós podemos perceber aqui, irmãos, Deus quer que eu creia. Ele é o único, Ele é verdadeiro, Ele é Senhor de tudo, Ele é Salvador, Ele é provedor nos nossos dias e vidas aqui na terra ou em outro lugar. Ele quer que eu seja honesto, que eu seja dedicado, que eu seja submisso ao seu senhorio, que eu seja testemunha do Senhor, do seu grande amor, que eu seja fiel, que eu seja verdadeiro, que eu seja um adorador. Ele quer que eu faça com a minha vida, que seja essa vida seja repleta e somente repleta de amor às criaturas que Deus deixou para que eu possa ser essa testemunha. Nós merecemos o grande amor de Cristo porque Ele se sacrificou, e nós merecemos porque Deus disse e faria isso, agiria em nosso favor para nós merecermos, por isso que nós estamos aqui. E como eu disse, eu quero que você depois medite mais, leia mais em Jeremias, leia esse capítulo de novo, esses versículos de novo, para nós entendermos isso. Deus, Ele é o autor da carta, e que Ele quer que eu saiba, Ele quer que eu saiba que todos os planos para a minha vida serão realizados por Ele, Ele vai realizar. Deus quer que eu saiba que eu aprenda que Deus é o único que deve ser adorado e o único que deve ser reverenciado. Nós devemos fazer isso. O povo de Israel falhou, houve as consequências, e o povo de Israel foi para lá, viveu no cativeiro para aprender, para se arrepender. Nós, como igreja de Jesus, você como igreja do Senhor Jesus Cristo, membro da Igreja Batista El Shaddai, vamos tirar as nossas lições desses versículos que aqui eu estou falando a vocês. Nós devemos entender primeiramente que Deus é o absoluto, Ele está fazendo tudo, tudo passa nas mãos dEle, todas as ações são dEle. Nós esperamos Deus agir em nosso favor. Quando pecamos, as consequências virão. Quando não pequemos, vamos ser abençoados pelo Senhor. Mas de qualquer forma seremos abençoados pelo Senhor, porque fomos convertidos pelo Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, que Deus possa cuidar da sua vida, e que nesse momento que estamos atravessando, que Deus possa ser o seu sustentador, que você seja fiel a Ele, que você não troque, que você não deixe de adorar, que você tenha comunhão plena com Ele. Ele é Senhor, os planos estão nas mãos dEle,
E Ele conhece os planos, tudo está no controle do Senhor. Eu falo a você, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que você continue firme. Em breve estaremos juntos. Em breve, novamente, as igrejas estarão com todos os seus membros nas suas igrejas locais, cantando e adorando ao Senhor. Mas enquanto isso não acontecer, que estejamos sempre orando uns pelos outros, intercedendo, é isso que Deus quer. E que não sejamos traidores, e que não sejamos motivos para o Senhor demonstrar a sua ira para conosco. E para isso nós devemos manter comunhão plena com o Senhor. Deus oriente você nessa sua caminhada, nesse período, que Deus sustente você. Sabemos que alguns têm perdido seus empregos, sabemos que alguns estão lutando, mas saiba disso, você é filho do Deus Altíssimo, você está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. É isso que nós temos, por isso nós somos felizes, por isso nós somos pessoas diferentes, por isso nós somos sal e luz desse mundo. O desespero fica com as pessoas que não têm Jesus. Nós temos paz e a paz habita em nosso coração. Deus seja louvado. E é em nome de Jesus que eu falo a vocês e agradeço mais uma vez. Até breve, irmãos. Nós vamos nos encontrar para mais uma vez nos alegrarmos, nos abraçarmos e estarmos juntos exaltando o único Deus que é merecedor da nossa adoração e da nossa reverência, que é o nosso eterno Deus, o nosso eterno Pai. Deus seja louvado.